Relatos reais. Experiências que desafiam a lógica. Histórias contadas por quem viveu o inexplicável. Bem-vindo ao quadro Aconteceu Comigo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Meu nome é Larissa, sou enfermeira há mais de 12 anos e nunca tive medo de trabalhar à noite. Já vi de tudo em plantões, pacientes em surto, mortes inesperadas, gritos no silêncio da madrugada. Nada nunca me abalou de verdade. Mas depois do que aconteceu em 2019, tudo mudou. Naquela época, eu trabalhava em um hospital antigo, na zona norte de São Paulo. Um lugar com fama de ser assombrado, mas que eu nunca levei a sério. Era só mais um prédio velho, com paredes mofadas, iluminação fraca e corredores que pareciam não ter fim. Naquela noite, tudo estava calmo. Calmo até demais. Os poucos pacientes dormiam, os monitores emitiam seus bips ritmados e o som do relógio parecia ecoar no posto de enfermagem, marcando cada segundo com um peso incômodo. Era por volta das 3 da manhã, sempre 3 da manhã, quando o botão de emergência de um dos quartos piscou no painel. Peguei a prancheta e fui andando pelo corredor quase vazio. As luzes de presença lançavam sombras compridas no chão, e a cada passo, o som dos meus sapatos ecoava como se estivesse sozinha em um mundo abandonado. Foi aí que parei. Algo me fez olhar para o fim do corredor, e foi quando eu vi uma criança. Ela estava parada, de frente para mim. Devia ter uns 5 ou 6 anos, e usava um vestidinho branco, encardido, com as bordas sujas de alguma coisa escura que parecia sangue seco. O cabelo era escorrido, cobrindo parte do rosto, mas mesmo assim, eu sentia os olhos dela em mim. Por alguns segundos, fiquei imóvel, tentando entender o que estava vendo. O hospital não tinha ala pediátrica, e naquela noite não havia nenhum paciente que pudesse ter trazido uma criança. Não fazia sentido. Oi, tá perdida? Perguntei, tentando manter a calma. Ela não respondeu. Apenas virou de costas e correu pela lateral do corredor, sumindo atrás de uma parede. O som dos passinhos ecoando nos azulejos gelados me arrepiou dos pés à cabeça. Fui atrás. Achei que talvez fosse alguma criança de visitante que tinha se perdido, embora tudo dentro de mim gritasse que aquilo não era normal. Mas quando virei a esquina, o corredor estava completamente vazio. Nenhuma porta aberta, nenhum som. Nenhuma criança. Voltei para o posto tentando fingir que aquilo não tinha acontecido. Talvez fosse o cansaço, uma ilusão. Quem sabe até um reflexo estranho das luzes fracas. Mas eu sabia, no fundo, que tinha visto algo real. Eu só não fazia ideia do que estava prestes a viver. Na noite seguinte, ela apareceu de novo, como se estivesse esperando a hora certa. E de novo, exatamente às 3 da manhã. Eu estava sentada no posto, digitando alguns dados no computador, tentando ignorar o desconforto que crescia dentro de mim desde o início do turno. Mas naquele momento, senti um calafrio subir pela espinha, como se algo estivesse atrás de mim. Virei o rosto devagar, e lá estava ela, a menina, no mesmo lugar, mesmo vestidinho sujo, mesma postura imóvel. Mas dessa vez, ela estava mais perto, não no fim do corredor como antes. Um passo ou 2 mais próxima. Era quase imperceptível, mas eu senti. Senti que ela estava chegando. Me levantei, e como se isso fosse o sinal que ela esperava, ela girou nos calcanhares e correu para o lado, sumindo atrás da parede. Quando fui atrás, encontrei apenas o corredor vazio, o silêncio denso e aquele cheiro estranho no ar, como coisa velha, úmida, apodrecida. Nada, nenhum sinal de criança, nenhum som, nenhuma explicação. Na terceira noite, eu mal consegui trabalhar.
Fiquei o tempo todo olhando o relógio, esperando, temendo. E quando os ponteiros se alinharam nas malditas 3 horas, ela veio. Só que agora, mais próxima ainda, parada quase no meio do corredor, mais nítida, mais real. E quando levantei os olhos, finalmente vi seu rosto por inteiro. A pele era cinzenta, esticada demais. Os olhos fundos, completamente negros, como 2 buracos vazios. E no pescoço, um corte grotesco, fundo, quase arrancando a cabeça. Como se algo tivesse tirado dela a voz, a vida, e deixado só o corpo. Um corpo que ainda andava, ainda parecia, ainda me seguia. Na manhã seguinte, com as mãos tremendo e o estômago embrulhado, esperei minha colega de plantão se despedir dos outros funcionários e a puxei pelo braço. Falei baixo, como se aquilo não devesse ser dito em voz alta. Você já viu uma criança aqui, de madrugada? O rosto dela perdeu toda a cor. O leve sorriso que ela tinha desapareceu, como se eu tivesse puxado a alma dela para fora com uma frase. Ela não respondeu de imediato. Só me encarou. Um silêncio estranho se formou entre nós. Depois ela se sentou devagar, respirando fundo, e disse: Então, ela apareceu para você também. E ali, naquele instante, eu soube que o que eu estava vendo não era da minha cabeça, que aquela menina era real, e o que ela contou depois me fez querer nunca mais voltar àquele lugar. Ela olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo, e então começou a falar, com a voz baixa e contida. Disse que aquela menina já tinha sido vista antes, por outras pessoas do plantão noturno, mas ninguém falava disso abertamente. Era como um segredo sujo que o hospital carregava. Contou que anos atrás, durante uma evacuação de emergência por causa de um princípio de incêndio, uma criança foi esquecida dentro de uma das salas de isolamento. Ela estava sozinha, aguardando por um exame. Quando perceberam, já era tarde. Encontraram o corpo no dia seguinte. A menina morreu sufocada pela fumaça, trancada, batendo na porta até o último segundo. Desde então, algumas pessoas juram vê-la pelos corredores, sempre às 3 da manhã, sempre parada, observando. E dizem que, cada vez que ela aparece, se aproxima mais, até sorrir. E quando sorri, algo ruim acontece. A colega me encarou e disse, com a voz firme: se ela chegou perto de você 3 vezes, não volta mais para o plantão. Eu não disse nada. Só fiquei ali, em silêncio, sentindo o peso de tudo aquilo. Porque, no fundo, eu já sabia que não era só uma história. Ela estava mesmo me seguindo. Na semana seguinte, voltei ao plantão noturno mesmo contra minha vontade. Algo em mim dizia que não devia, que aquela história ainda não tinha terminado. Passei o turno inteiro tensa, com os olhos grudados no relógio, evitando olhar pelos corredores vazios. Mas quando deu 3 da manhã, ela apareceu. Dessa vez, não estava longe. Estava parada a poucos metros de mim, na frente da porta do almoxarifado. Imóvel, como sempre, com o vestidinho branco encardido e o rosto pálido. Só que agora, ela estava sorrindo. Um sorriso frio, sem emoção, como se estivesse satisfeita. Como se soubesse que eu não podia fazer nada. E naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, só conseguia olhar. O tempo pareceu parar por alguns segundos, até que ela simplesmente virou de costas e desapareceu no corredor, como se nunca tivesse estado ali. Quando o turno acabou, eu só queria ir embora. Pedi um carro por aplicativo, entrei em silêncio e fiquei olhando pela janela. Era cedo, o céu ainda escuro, e eu só pensava em chegar em casa. Mas em uma curva da marginal, o carro perdeu o controle. Tudo aconteceu muito rápido. Um caminhão freou de repente. O motorista tentou desviar e rodou com o carro. A batida foi forte. Vidros estilhaçados, gritos, barulho de metal sendo esmagado. Apaguei por alguns segundos. Quando abri os olhos,
Eu estava sendo tirada do carro por paramédicos. Estava viva, com alguns cortes e hematomas, mas viva. O motorista não. Ele morreu na hora. Naquela manhã, sentada na calçada com cobertor térmico nos ombros, olhando as luzes da ambulância piscando, tudo fez sentido de um jeito doentio. Ela sorriu. E alguém morreu. Nunca mais voltei a trabalhar de madrugada. E, até hoje, toda vez que passo por um corredor mal iluminado, sinto como se ela ainda estivesse por perto, observando e esperando a próxima vez que eu me esqueça do aviso. Até hoje, evito falar sobre isso, mas precisava tirar esse peso do peito. Se você trabalha à noite, preste atenção ao que o silêncio quer mostrar. Às vezes, ele carrega mais do que apenas escuridão. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.